O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais como a teu adversário, apresenta-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Essa oração, feita pelo salmista, precisa ser feita por cada um de nós. De fato, pedirmos ao Senhor que nos ensine a verdadeiramente a fazer a sua vontade. Vocês pais, mais do que ninguém, sabe, quando se trata da educação, como seria bom o filho já nascer educado, com tudo aquilo que essa palavra educação comporta, a educação humana, a educação espiritual, a educação com os mandamentos e assim por diante. Mas quando se fala de educação, necessariamente se fala de um processo, de uma sequência, se fala de tempo gasto, se fala de determinação, se fala de alguém que está instruindo, alguém que está ensinando de fora. É por isso que a oração do salmista é exatamente: ensinai-me a fazer vossa vontade. É dizendo: Senhor, eu não sei fazer não, tá? Mas ensina-me, eu quero saber. Eu não sei, mas eu quero saber. Diz dessa disposição do coração em obedecer a vontade de Deus. Porque se não existe no nosso coração essa disposição de fazer a vontade de Deus, a gente já começa tudo errado. Já começa da forma que não deveríamos assim começar. E quando nós vamos para a primeira leitura de São Paulo, toda essa narrativa que nós já o conhecemos, onde ele fala, às vezes o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo, e o bem que eu quero fazer, eu não faço. Só que tem um detalhe, depois que ele narra tudo isso, no versículo 22, quando ele diz assim: como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. Olha só, quando ele termina de falar isso: às vezes eu quero fazer o bem, mas acabo não fazendo, e o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Só que ele não se dá por vencido, porque se a gente ler só esse primeiro momento, parece que São Paulo está entregando as rédeas. Parece que São Paulo está dizendo: eu não consigo. Parece que São Paulo está desistindo de lutar pela santidade. Parece que São Paulo desistiu: olha, já que eu
o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, então não tenho o que fazer. Mas não, no versículo 22 ele é fundamental para compreendermos a liturgia de hoje, de forma especial o que São Paulo está dizendo. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Olha só a conexão. Nós temos que ter cuidado com a nossa vontade. Em que sentido, Padre? Que às vezes nós, aparentemente, nós sabemos fazer as coisas, mas é só aparente. Nós não devemos confiar tanto na nossa vontade. Ou melhor, nós não devemos confiar na nossa vontade. Nós temos que sempre submeter a nossa vontade aos mandamentos. O que eu estou querendo fazer está de acordo com a vontade de Deus? E como é que eu sei? Está de acordo com os mandamentos? O que eu quero fazer, ou o que eu tenho feito, quando eu comparo com os mandamentos, está de acordo? Porque se não está de acordo com os mandamentos, significa que não está de acordo com a vontade de Deus. Simples de saber se estamos fazendo a vontade de Deus. O que eu faço está de acordo com os mandamentos? Se sim, vontade de Deus. O que eu faço não está de acordo com os mandamentos? Não estou fazendo a vontade de Deus. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. A nossa vida tem que estar pautada sobre a lei de Deus, não pode ser diferente. E pode observar que quando a pessoa começa a pautar a vida, as decisões, por si mesma ela começa a desviar. Aí começa aquela coisinha, não é bem assim, era assim. Só que agora nós temos que compreender que esse tipo de discurso, quando alguém começar a discursar, já tape os ouvidos. Você tem que ver que os tempos mudaram. A compreensão da Sagrada Escritura mudou. Olha só o avanço teológico. Você está atrasado, você está na idade das pedras. Esse tipo de discurso é porque a pessoa está pautando a sua decisão, a sua vida, sobre a sua vontade, e não mais sobre os mandamentos, não mais sobre a lei de Deus. E a nossa vida tem que estar pautada sobre a lei de Deus. Tanto é que o salmista diz: ensinai-me a fazer vossa vontade, porque custa. Como seria bom nós já nascermos só fazendo a vontade de Deus, mas não é assim. Depois do pecado original, ficou confuso dentro de nós. É como se existisse literalmente duas forças, uma que nos arrasta para a vontade de Deus, e uma o contrário, que quer nos tirar da vontade de Deus. E São Paulo, de forma belíssima, ele consegue dizer isso. Eu quero fazer o bem, mas não consigo, e o mal que eu não quero fazer é a pessoa que não o faço. É como se existisse concretamente uma briga dentro de nós. Algo que nos leva a fazer o bem, mas algo que nos leva a fazer o mal. E não é assim mesmo? Olhe para dentro de você. Até as pessoas que nós amamos, às vezes dá vontade de dar uma sacudida. Até as pessoas que nós amamos, não estou falando que a gente não ama não. As pessoas que nós amamos, tem hora que dá vontade de dar uma sacudida. Você que é casado que o diga, tem hora que dá vontade, não dá? De jogar pela janela. Mas você diz assim: não posso, é meu amor. É meu amor, não posso jogar pela janela porque é meu amor. Mas vontade, seja sincero, dá. Essa luta dentro de nós em fazer o bem, mas algo que nos leva de algum modo a fazer o mal. Quer nos levar a fazer o mal. E nós não podemos desanimar. Aí que está. Nós não podemos desanimar no meio dessa luta, não. Desânimo jamais. Para nós conseguirmos, eu repito, fazer a vontade de Deus, é preciso ter uma vida pautada nos mandamentos, pautada na lei de Deus, e não na nossa lei. E não na nossa lei. Agora tem uma coisinha também.
Deus, tudo que Ele cria necessariamente é perfeito, e nós mais ainda. Em tudo que Deus criou, o ser humano é o que há de mais belo, é o que há de mais perfeito. Primeiro que Ele criou segundo a sua imagem e semelhança. Deus colocou no coração de cada homem, aqui no aspecto de humanidade, uma coisa chamada consciência. E nós sabemos quando fazemos as coisas erradas. Mesmo quando nós o fazemos, nós queremos fazer o bem, só que não fazemos o mal, mas a gente tem consciência que fez o mal. E essa consciência não é somente para os cristãos, eu estou falando de ser humano. No mínimo, sabe, eu não deveria ter feito. O que eu fiz, eu não deveria fazer. Só que, quando traz isso para a nossa realidade de cristãos, essa consciência ainda é mais aguçada. Porque quem não é cristão só diz assim, eu não deveria fazer, isso não é ético. O que eu fiz não é ético. Nós dizemos o que eu fiz, eu desagradei a Deus, eu feri o coração de Deus. A consciência ainda é mais aguçada ainda. Só que o problema nessa questão toda é que nós temos consciência que a nossa vontade não está de acordo com a vontade de Deus, os nossos atos não estão sendo pautados pelos mandamentos, estamos seguindo a vida. Isso que é o problema. Estamos seguindo a vida, só que a nossa vida não sendo pautada pelos mandamentos. E aí entra o que o Evangelho descreve para nós, sobre toda esta narrativa que sabe sobre a realidade do tempo. Quando vai chover, não vai chover, não sei o que das quantas, tal, mas ele termina o Evangelho falando a respeito, eu te digo, quando pois tu vais ao teu adversário, apresenta-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho, senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Nós temos consciência, mas às vezes não queremos resolver. É preciso resolver antes. As situações da nossa vida, situação de pecado, elas precisam ser resolvidas antes. Nós não podemos deixar para depois, porque nós temos essa mania, depois. Será que eu vou ter depois mesmo? Quando Jesus fala resolver ainda há caminho, é enquanto nós podemos. Quantas pessoas que morreram no dia de ontem não sabiam que iam morrer? Quantas pessoas já morreram no dia de hoje e não sabiam que iam morrer? Tem gente lá no necrotério. Eu tenho certeza, se ela soubesse que ela morreria, ela tinha se preparado melhor. Tem gente que vai morrer hoje, e pode ser um de nós que estamos aqui na capela. Talvez que não sabemos que vamos morrer. E aí? É preciso resolver enquanto estamos a caminho. Porque o problema é esse, nós temos consciência do mal que estamos fazendo, só que não estamos nem aí. São Paulo não, ele tinha consciência, que às vezes ele estava fazendo o mal que não deveria fazer, e portanto mudou. Tanto é que se tornou santo. O santo é aquele que tem consciência do mal feito, tem consciência que a vida não está de acordo com os mandamentos, mas muda. O segredo é mudar, não é se nós no presente não estamos na vontade de Deus. Talvez nós que aqui estamos, alguém possa dizer, olha, eu não estou na vontade de Deus. Se você tem consciência, então, ainda hoje mesmo, volte a estar na vontade de Deus, volte a pautar a tua vida nos mandamentos. O que não pode é viver fora e achar que está tudo tranquilo. Tem que resolver enquanto está a caminho, ou seja, enquanto está vivo. Depois eu resolvo. Não, pode não ter depois. Será que vai ter depois? Tem muita gente deixando para depois e muitos não deu tempo. Não queira fazer parte do grupo desses que não deu tempo. Resolva ainda enquanto está a caminho.
Portanto, motivados por esta liturgia, no dia de hoje nós de fato possamos pedir a Deus que nos ensine a fazer a vontade dEle. Nos ensine. Nós não sabemos ainda não. E não queira saber tudo ainda não. Peça sempre o auxílio a Deus, porque a graça que deve nos acompanhar não é por esforço humano meramente. O esforço humano está dentro, faz parte, mas não é só. É pela graça de Deus. Ninguém vence um pecado porque é bom. Ninguém vence um pecado porque é mega power inteligente. Não. Nós vencemos um pecado por causa da misericórdia de Deus. Portanto, peçamos ao Senhor que nos ensine, que nos ajude a fazer a sua vontade. E que verdadeiramente nós tenhamos uma vida pautada, não no que nós acreditamos, e sim uma vida pautada nos mandamentos e na lei do Senhor Deus.